E aí, pessoal, beleza? Então, pessoal, voltando do carnaval aí, passei uns dias meio sumido, certo? Fomos pra praia dar uma relaxada, até voltei antes, mas acabei não gravando nos últimos dias. Vou mostrar pra vocês algo bem pavoroso. Já adianto aqui que não é bonito o que eu vou mostrar pra vocês. As últimas análises estavam um pouco mais otimistas, mas baseado no que aconteceu, está acontecendo aí, estão acontecendo, na verdade, nos últimos dias, principalmente com o que eu tô enxergando aqui na S&P, tá me dando um pouco cara, tá me deixando um pouco tenso aqui em relação à possibilidade da S&P realmente ter virado essa tendência de baixa, né? Passamos por uma tendência de alta e se a gente vai segurar realmente esse movimento. Vou mostrar para vocês quais são as regiões que eu acredito que a gente não pode perder de forma alguma, porque se a gente perder essas regiões, a gente pode buscar os fundos anteriores e aí daqui a pouco a gente pode reverter a tendência, sendo que a gente poderia ter feito aquele falsear o pivô de alta ali, né? A gente fez o pivô de alta, mas fez só para, digamos, consumir o pessoal que está vendido, que está operando vendido, e aí consome todo mundo, e aí ele vem para derreter fundo, beleza? Vamos falar disso nesse vídeo, vou fazer a análise completa aqui do Bitcoin para vocês, e sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, pessoal, vamos começar aqui direto na S&P. O que está acontecendo aqui que está me deixando um pouco assustado? Tá? Nesse momento, tá tudo bem. Tá? É uma correção normal, mas a gente tem que cuidar o seguinte, a gente tem um impulso. Repara o seguinte, quando a gente fez esse impulso, aonde que a gente foi buscar o nível de correção? Qual o nível de correção que a gente buscou? 50%. Quando a gente fez essas 5 ondas aqui, ó, essas 5 que eu comento aqui, ó, eu vim falando desde aqui de baixo dessas 5 ondas, ó, direto. Quem está me acompanhando deve tá bem ligado nisso, tá? E eu comentei quando a gente começou a corrigir do topo duplo, que não poderia perder esse fundo, senão poderia vir buscar aqui os 50% ou 61,8 e que de forma alguma poderia perder essa região aqui de 61,8. Porque é uma região de FIBO, pessoal. A gente não, quando a gente perde essa região de FIBO, tá? Na maioria das vezes o que acontece, a gente perde essa região de FIBO. Se a gente perde essa região, a gente não consegue encontrar suporte, a gente acaba vindo no fundo anterior. Neste caso, uma tendência de alta. Poderia estar falando de uma tendência de baixa, poderia estar subindo, batendo meu coito lá no topo. Mas nesse caso aqui seria fundo anterior. E se a gente busca esse fundo anterior nesse contexto aqui, no meu entendimento é para furar o fundo. Só que o que a gente tem agora aqui? A gente tem, no meu entendimento, um impulso, uma correção e um impulso para ser onda 3 de um grau maior, que seria isso aqui. Ó. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 formando uma 1, a gente tem um ABC formando uma 2, a gente tem aqui 1, 2, 3, pode ser uma 4, 5, pode estar dentro de uma contagem bem plausível, tá? Então essa 3 aqui não estaria concluída, certo? E a gente estaria fazendo uma onda 4 para fazer uma 5, só que daí seria isso aqui. Ó. Tá? Essa 3 aqui não estaria concluída. E essa 4 seria de um grau menor aqui. 1, 2, 3, 4, 5 para fechar essa 3, beleza? Só que o que acontece aqui? Como a gente tem este impulso, tá? A gente tem que considerar essa retração de FIBO aqui. Ó. Eu considerar que a onda 3, essa aqui é a retração. Então o que acontece? De forma alguma, eu, Guilherme, gostaria de ver a gente perder essa região de 61,8. Se a gente perder aqui os 3.926 pontos da S&P, muito provavelmente a gente vem no fundo, tá? Neste fundo aqui. E vindo neste fundo aqui, ou a gente faz um fundo duplo nesta região aqui, ao que eu não sei se vai acabar acontecendo, porque o cenário, eu sempre falo, né? Ó, a gente pode estar virando, o cenário macroeconômico está terrível, não é bom, certo? Mas muitas vezes o cenário mostra uma coisa e o ativo começa para o outro lado. Tá? Foi o que aconteceu na pandemia. A pandemia é um belo exemplo disso. Tava todo mundo acreditando que a gente ia fazer uma correção e ia furar fundo de novo. O negócio voltou em V, certo? Então, aqui pode ser a mesma coisa, tá? Mas a gente não pode perder essa região, dentro do que eu acredito. Perdendo essa região, pessoal, acredito que a gente pode ter feito um falseado aqui no rompimento deste pivô, tá? Dessa onda 3 aqui, e daqui a pouco a gente vem para furar esse fundo aqui. E eu posso mostrar para vocês, então por isso que eu falei para vocês que essa análise que ela não está nem um pouco otimista, né? A gente pegar aqui o passado, lá 2008, né? A gente fez movimentos parecidos, né? A gente vem caindo, fez 1, 2, 3, 4, 5 para baixo, fez o fundo duplo aqui, voltou até mais ou menos a metade do movimento. Ó. Se eu pegar esta queda aqui, quanto que foi essa correção? Vamos fazer esse comparativo, tá, pessoal? É importante a gente analisar S&P, pessoal. Tem muita gente que quer ver só o Bitcoin, mas é importantíssimo a gente analisar sempre que está acontecendo
aqui na S&P, certo? A gente tem 20% de queda, fez um fundo duplo, tá vendo? Isso aqui é um fundo duplo, ó. E a gente volta lá no 61,8 da retração, tá? Digamos, da correção. A gente cai, tá? E a gente volta no 61,8. Vamos ver o que aconteceu aqui, na comparação. A gente faz parecido, ó, 1, 2, 3, 4, 5. A gente tem um fundo duplo, como se fosse aqui, ó, mas não chegou a confirmar porque não passou topo, beleza. Só que o que acontece aqui, ó? Se eu pegar quanto que a gente caiu mais de 20%, que é o 6% a mais do que naquela época, certo? E a retração total aqui, vamos ver até onde é que a gente foi. Ixi, lá no 50% também, tá? Então o que a gente tem aqui, ó? A gente voltou no 50%, quase 61,8. Muito parecido com o que aconteceu lá em 2008, certo? A gente fez 5 ondas para baixo, com um fundo duplo no final. Não chegou a confirmar o fundo duplo aqui, mas andou para cima depois, foi lá no 61,8 e agora a gente está vindo para correção. Fiquem ligados. Vamos ficar ligado nisso, porque se a gente vier para furar fundo, cara, vai ser uma catástrofe para as criptos, tá? Toda a alta que a gente teve ali foi por água abaixo e a gente vai furar os 15 mil dólares, 17 mil dólares foi o fundo que a gente fez antes ali para ir lá buscar os 10 que a gente vem falando há bastante tempo. Ah, eu já estava até descartando, mas do jeito que está aqui, eu começo a olhar com mais cautela, tá? Para o movimento de alta que a gente fez no Bitcoin, beleza? Agora vamos lá olhar para o Bitcoin, criptos, Bitcoin. Mercado derretendo, Bitcoin caindo 2,48%. O que a gente tem aqui, tá? Se eu analisar friamente somente o Bitcoin, eu faço a mesma análise que eu fiz para vocês na S&P, tá? Só que a gente tem 5 ondas aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, a quinta mais fraca, normal. E eu teria que considerar, se eu fosse considerar FIBO aqui, pessoal, uma correção numa região de FIBO aqui embaixo. A gente poderia vir daqui a pouco aqui na casa dos 20 mil dólares, tá? E mesmo assim, digamos, não perder uma estrutura para querer andar para cima. Se eu botar gráfico semanal, onde é que estaríamos aqui no nosso 20 mil dólares aqui embaixo? E a gente ia ficar abaixo das médias. Poderia daqui a pouco estar fazendo um cruzamento falso aqui, né? A gente fez um cruzamento falso. Daqui a pouco, se a gente fechar candles aqui por muito tempo, né? Se eu digo, né? Começar a fechar candles aqui embaixo. Primeiro que a gente está lá em cima, né, pessoal? Tô tentando olhar lá, sei lá quantas semanas. Eu acho que a gente não vai simplesmente cair direto aqui no 50, tá? Eu acho que não. Mesmo assim, eu não tenho nem certeza se vai, tá? Tô considerando a S&P caindo. A S&P já está quase na região de 1,8. Se ela se segurar ali, daqui a pouco o Bitcoin já segura agora e já começa a andar para cima. É isso que a gente tem que entender. A gente está baseado no que está acontecendo lá na S&P. A gente já está no 50% da pernadinha, aquela de alta que eu mostrei para vocês. A gente está perto do 1,8, daqui a pouco cai um pouquinho ali, já segura e começa a andar para cima. É isso que tem que acontecer. Agora, se lá for a fundo começar a derreter, o Bitcoin muito provavelmente busca aqui essa metade desse impulso aqui, tá vindo aqui nos 20 mil dólares. Depois a gente vai ter que ver se a S&P continua caindo e daqui a pouco a gente descola da S&P. O que pode acontecer, tá? Pode acontecer, daqui a pouco a S&P começa a cair e o Bitcoin começa a subir. Eu acho muito pouco provável que o Bitcoin ande numa direção oposta, enlouquecidamente numa direção oposta. Eu acho que isso não acontece. Eu acho que já pode ter acontecido em outros momentos, mas eu acho que nesse momento atual da vida das criptomoedas, digamos, da vida do Bitcoin, eu acho que dificilmente ele vai simplesmente andar em bull market e a S&P lá tá derretendo. Eu acho que muito pouco provável mesmo. Acho que não sei quem é que acredita que isso é possível, tá, pessoal? Para ser bem sincero, só acredito vendo. Essa aqui é a grande verdade. Então, a gente cuidado, pessoal, porque a gente pode entrar em correção aqui e vir buscar aqui a casa dos 20 mil dólares, pelo menos, e na pior das hipóteses, vir buscar até aqui 18.700, que são regiões de FIBO deste impulso que a gente fez. Tá? O que não seria interessante, tá, pessoal? Acontecer isso, é lógico, tá? E para quem quer se manter otimista, pelo menos, tá? Não perder a média de 8 no gráfico semanal. Então, gráfico semanal, não perder a média de 8. Por que a média de 8? Porque se a gente observar, quando a gente entra em tendência forte no Bitcoin, quando é que a gente perde a média branca, que é a de 8 aqui minha? A gente não perde nunca, ela vai embora, entendeu? Então, se a gente começar a vir, ó, a gente vem, perdeu a de 8 aqui, a gente vai cair, daí cruza para baixo, aí começa essa ladainha, certo? Agora, quando a gente está em tendência forte, a gente não pode perder. Então, se a gente está acima da 8, o ideal é que, se for para corrigir, que a gente corrija mais ou menos aqui nessa região dos 22.150, não perca de 8 e continue andando para cima. E se é para perder a média, daqui a pouco ele vem no 50, daí vai começar a cruzar e descruzar. E se ele vier no 50, é o que vai acontecer. A gente vai ter médias cruzadas para cima, vai acontecer isso aqui, ó, com as médias, né? Elas vão cruzar para cima e vão cruzar para baixo. Tá? Deve acontecer isso. Daí vai começar a ladainha, e a gente passou um tempo nessa ladainha aqui em cima. Aqui, ó. Essa parte aqui foi bem tenebrosa, bem xarope, tá? Essa parte aqui, ó, do gráfico.
Essa parte do gráfico aqui foi bem xarope. Se eu pegar aqui gráfico diário, tá? A gente ficou quanto tempo aqui? São 9 barras, a gente passou uns 2 meses aqui de lado. Se eu pegar gráfico diário, a gente vai enxergar melhor ali, ó, tá ali. Essa ladainha aqui que eu gostaria que não acontecesse de forma alguma. Eu prefiro que o negócio caia lá $10 mil em linha reta, cara, do que fique nessa ladainha. Essa ladainha aqui, não, eu acho um saco. Eu gosto de emoção, cara. Se é pra cair, cai. Se é pra subir, sobe, tá? Isso aqui, pra mim, é uma porcaria, beleza? Então, pessoal, quem gostou do vídeo, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. Era isso, galera. Falou, abraço.